Olá, pessoal, seguidores do nosso canal. Beleza? Lucas, como vai? Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Joia. Lucas, o vídeo dessa semana me veio como inspiração à volta às aulas. Ah, é? Verdade. Nunca tirei tantas dúvidas sobre pandemia. Impressionante como a Verdade. população ainda não confia nas informações, né? É, isso é um sintoma, né, desse momento que a gente vive, com tantas informações, não saber exatamente no que a Impressionante. gente pode confiar, né? É verdade. Então, como inspiração desse vídeo, nós vamos falar um pouquinho de Covid, mas também falar do aspecto de epidemias desde o início, né? E a inspiração do vídeo de hoje veio de um artigo lançado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva e tem como título Covid-19 é parte da história cultural. Na descrição do vídeo, vamos deixar o link de acesso e para quem quiser dar uma lida, vale muito a pena na íntegra. Algumas informações que vamos deixar aqui para vocês, né? Porque ele situa o Covid, ou melhor, as epidemias e a epidemia de Covid como um todo num contexto histórico da humanidade, né? Isso que é importante, né? A gente entender que pandemias, epidemias e endemias faz parte da história humana, né, Lucas? É sim, desde o começo dos tempos, né, até hoje, e não vai ser a última vez. Com certeza, mas espero que não seja tão difícil, né, Ah, sim, pode Lucas? demorar muitos anos. Verdade. Então, eu vou iniciar esse vídeo é, colocando as pandemias e epidemias dentro de um contexto histórico. Séculos atrás, existiam duas vertentes para se entender doenças humanas, né? Uma vertente contagionista, é até uma palavra difícil, né? Contagionista, e uma vertente anticontagionista, que acreditavam que as doenças elas eram causadas em humanos, como miasmas, que ele intitula aqui, que eu achei muito legal, como emanações atmosféricas. É até filosófico, né? Bem bonito até, né? A Bonito, é. destinação. Místico, né? Depois, com o trabalho de vários epidemiologistas, médicos, sanitaristas, com nomes muito conhecidos, né? Como Robert Koch, Louis Pasteur, lá em meados de 1850, 60, a teoria anticontagionista caiu e foi se entendendo que as doenças elas poderiam ser transmitidas entre os indivíduos, humanos ou não, né? Mas que elas poderiam ser transmitidas pelos indivíduos. A partir desse momento que se deu, então, a importância à saúde pública e à epidemiologia como um todo, são das doenças e como elas podem ser prevenidas. E é importante também a gente conceituar essas três palavras que eu usei agora, que é endemia, epidemia e pandemia. A endemia, ela se caracteriza por uma doença que ela não tem picos de contágios, né, de infecção. Elas podem acontecer durante todo o período, como por exemplo, de um ano, de janeiro a dezembro, e dessas endemias podem surgir surtos epidêmicos. Surtos epidêmicos, eles acontecem por algum evento, uma variável ambiental, um desastre natural, e esse surto epidêmico pode gerar uma epidemia, que é infecções descontroladas dentro de um determinado local, né, de uma localidade. Quando essa doença pode atravessar o continente, ou seja, mais de um continente infectado, caracteriza então uma pandemia, né? E é o que estamos vivendo hoje, né? Hoje não há na superfície terrestre um lugar que não tenha cautela, medo de ter um coronavírus circulando, né? Esse medo aconteceu em outros momentos na história da humanidade, desde muito tempo atrás, com a peste negra, né, que virou até assunto dos livros de história,
a gripe Exatamente. espanhola, que veio sendo citada hoje, né? A AIDS, uma grande pandemia que ainda, né, ainda vivemos casos, né, muitos casos, estamos ainda, por que não dizer, dentro de uma pandemia de AIDS, né? E agora o coronavírus, o Covid-19. E não é um vírus que a gente descobriu só nesse momento, né? A gente tem todo um histórico desse vírus que a gente já conhece desde 1960, com algumas variações de subespécie, mas como família a gente já conhecia há alguns anos. E eles já foram casos de infecções numerosas, mas não tão graves como agora, né, Lucas? Sim, então, desde 1960, quando foi descoberto, ele foi relacionado com o resfriado comum e ele já foi identificado com uma relação com outros animais. Nesse momento, ele tinha uma relação com alpacas, que é um tipo de lhama conhecido, mas nesse momento ele, com uma sintomatologia mais branda, não foi dado tanta característica no sentido de uma epidemia sendo visualizado um surto tão grande. Assim, o surto seguinte que aconteceu desse vírus já trouxe uma atenção diferente. A partir desse momento, o coronavírus já era visto como um vírus com potencial importante, porque ele foi responsável pela síndrome respiratória aguda, que a gente chama de SARS, inclusive que é o que dá nome, né, para o vírus hoje, que é o SARS-CoV, a gente hoje passando pela pandemia de SARS-CoV-2, que se relaciona muito com esse vírus, essa variação do coronavírus, que teve esse surto em 2002, também na China. Nesse momento a gente tinha já uma sintomatologia diferente, com febre, calafrio, dores no corpo, e que levava inclusive à morte. Uma taxa de mortalidade estimada de aproximadamente 9, 10%, de forma que também não havia tratamento específico, como a gente tem passado hoje em dia com o SARS-CoV-2. E aí tiveram outros momentos em seguida que o coronavírus apareceu novamente em algumas populações identificados como vírus diferentes ainda da mesma família, e nesses 3 momentos seguintes, em 2004, se relacionando com bovinos e com morcegos, e também em 2005, também relacionando com morcego, a sintomatologia era muito semelhante também do primeiro caso, com resfriado comum. Nesse momento, então, a gente não fazia uma relação tão grande com o caso de SARS de 2002 na China. Até que em Exato. 2012 surgiu um surto diferente, novamente com outro coronavírus, que era o MERS, que aconteceu no Oriente Médio, cometendo então um surto na Arábia Saudita, e que também foi bastante importante na Coreia do Sul, o MERS, em 2015. Aí ele já tinha uma taxa de letalidade um pouco maior do que o SARS, mas uma taxa de transmissão um pouco inferior. Então, era um pouco complexo avaliar qual dos dois era pior, então os estudos epidemiológicos no começo da nossa pandemia, agora do SARS-CoV-2, tentava sempre se relacionar com esses dois outros coronavírus que foram mais impactantes para a população geral. Né? Tivemos os primeiros casos identificados no finzinho de 2019, de um vírus diferente, uma sintomatologia nova. Aí, quando foram identificar, era mais uma vez o coronavírus que tinha aparecido. E no início foi até um pouco, né, até por médicos chineses, e de repente, agora em que situação estamos, né? Sim, Em o que mundo situação? inteiro, né? E o isolamento social, ainda remetendo ao artigo que nos serviu aí um pouco de inspiração, eles até citam como hoje, né, a gente adotando o distanciamento e o isolamento social é uma medida quase que medieval, né? Assim, é uma medida medieval de conter doenças que ainda não se sabe bem a real taxa de transmissão, como realmente ela se transmite e a evolução dessa doença, né? Porque ainda se tem muito a entender. Então, se tem muito a entender, se tem muito a se conhecer, é melhor evitar a transmissão, já que se sabe o método principal de transmissão. Então, nós voltamos então para a era medieval e vamos nos distanciar, né? Que é a melhor. Quando descobriram as transmissões das doenças, essa foi a primeira medida tomada, né? O distanciamento social,
depois com estudos a respeito de grandes epidemias e pandemias, com o avanço da pesquisa com antibióticos que tratam doenças causadas por bactérias, e com, com o advento da vacinação e a melhoria das qualidades sanitárias e alimentares da população, muitas doenças tiveram uma taxa de mortalidade e taxa de transmissão realmente significativamente reduzida. Mas que ainda, mesmo conhecendo todas essas tecnologias, nós não estamos imunes a novas epidemias, né? Haja visto o que Exatamente. estamos vivendo agora. Sim, esperando uma Né? vacina que possa proteger a população, evitar os casos que ainda não tiveram contato, né, com o vírus, de desenvolverem uma forma mais complexa da doença. E ainda, Lucas, se tratando de isolamento e distanciamento social, que é uma medida já conhecida há milênios, muitos países hoje, devido a grandes conglomerados urbanos, o isolamento e o distanciamento social, ele se torna praticamente impossível, né? E com isso vem, então, a recomendação e hoje a obrigação do uso de máscaras. E a máscara é um equipamento de proteção individual conhecido também há muito tempo e sabido que a máscara tem que proteger e proteger o outro a respeito de infecções respiratórias que são transmitidas pelos aerossóis, né? Sim, exatamente. A máscara não faz milagres. Então, o que realmente é efetivo, que todo mundo sabe, desde a era medieval, é o isolamento social, por enquanto, né? Exatamente. Então, pessoal, esse vídeo vem no intuito do início de outros vídeos a respeito de coronavírus, sobre as principais publicações de cientistas brasileiros em revistas brasileiras, e deixar enfatizado de que, muito provavelmente, essa não será a última pandemia enfrentada pela humanidade. Está mais que provado que ela é mais uma. Vamos dizer que essa, acredito, é a que teve maior impacto global, né, Lucas? Sim, pelo menos no momento em que a gente está vivo hoje, assim, né, da nossa história, a gente vê uma diferença com os outros surtos que nós já tivemos. A gente teve bastante importante, bastante mencionado também pela OMS, o surto que a gente teve de Zika há alguns anos e outros surtos que a gente teve de H1N1, mas nenhum teve essa proporção e esse impacto histórico. Hoje a gente vê a história da ciência se formando com a gente, né? E que também não estamos imunes a novas pandemias. Mas Exatamente. agora o momento é cuidar dessa, ou tentar sanar a dificuldade que a humanidade vem sentindo todos os dias, né? Todos os dias, com milhares de mortes. Infelizmente, chegamos à terrível média de 1.000 mortes diárias há muito tempo, há muitos dias já. Isso é muito triste. E nós aqui, pesquisadores, cientistas, vemos a humanidade inteira engajada para a solução dessa crise que estamos vivendo aí, dias melhores virão. E, nesse intuito, o nosso canal vai dedicar uma série de vídeos a respeito de Covid com pesquisadores nacionais. Então, fiquem ligados e um beijo a todos. A pandemia não acabou. Fiquem em casa. Um abraço, Lucas. Tchau, Até tchau. Tchau, mais. tchau, pessoal. Até mais.